Meus irmãos e irmãs, nós estamos no dia 23 de janeiro, terça-feira, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, como é bom podemos estar então na presença do Senhor, reflexão diária do Evangelho que alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida. O Evangelho de Marcos hoje fala de uma situação familiar, né? A mãe de Jesus, Maria, e seus irmãos, que são os seus parentes, estavam do lado de fora e queriam falar com Jesus. Jesus aproveita essa ocasião e, portanto, diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade, então, do meu Pai que está nos céus, e meu irmão, minha irmã e minha mãe. Muitas vezes esse evangelho ele pode ser mal interpretado, mal compreendido, como se Jesus estivesse desprezando ali a sua mãe e seus irmãos. Mas pelo contrário, se nós formos ler bem o evangelho, Jesus aproveita o exemplo da mãe e de seus parentes para poder ensinar aqueles que estão ali ao seu redor. Assim como Maria foi aquela que fez a vontade de Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Os parentes de Jesus provavelmente também já o conheciam e sabiam que ele tinha algo de extraordinário, provavelmente pelas histórias que sua mãe contava, e portanto sabiam que ele era alguém extraordinário. Foram tomados como exemplo para poder dizer também a todos aqueles que o acompanhavam ali: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, a reflexão que nós poderíamos ter hoje é justamente essa: é a vontade de Deus na minha vida? Você já parou para poder se perguntar? Ou então hoje se pergunte: qual é a vontade de Deus na minha vida hoje? Diante já de todo o contexto que eu vivi da minha vida, diante de tudo aquilo que eu já tive a oportunidade de poder ver, acreditar, de sentir, de professar, o que eu entendo como vontade de Deus? O que eu entendo realmente como algo que possa me deixar essa expressão da presença de Deus, Deus que nunca me abandona, até mesmo nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver, eu posso acreditar na sua presença. Eu posso acreditar que Ele está realmente em minha vida. Portanto, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Se nessa lógica nós então estamos ali sendo irmãos de Jesus, mãe de Jesus, pai de Jesus, porque nós procuramos fazer a vontade de Deus na nossa própria vida. E que essa vontade de Deus possa ser clareada, possa ser interpretada sempre à luz da nossa fé, porque é possível entender a vontade de Deus. É possível nós compreendermos que Ele de fato é presente na nossa vida e que Ele tem um desígnio para todos nós. Ele tem uma vontade que nós possamos realmente acreditar que Ele pode fazer alguma coisa por meio de nós. Então, que essa vontade do Senhor possa ser a nossa reflexão no dia de hoje. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Assim como Maria fez a vontade de Deus, assim como talvez os parentes de Jesus fizeram a vontade de Deus, compreendendo naquilo que Ele estava fazendo, e hoje nós também somos capazes de poder ser pais de Jesus, mãe de Jesus, irmão de Jesus, entendendo e fazendo a vontade de Deus, e que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.